Olá, meus alunos do segundo ano, tudo bem? O professor está aqui, né, para gravar mais uma videoaula para vocês. Também tem alguns, o professor tinha passado para vocês uma atividade na aula passada, que é: qual é a sua opinião sobre a presença de animais no circo? Então, vocês têm que estar me enviando, fazendo no caderno, tirando foto e me enviando para mim saber a resposta de vocês. E aí estar dando nota para vocês, certo? Então, essa era a tarefa da primeira videoaula. Agora nós vamos continuar o nosso conteúdo, página 8, que nós estamos falando de acrobacias, elementos da ginástica no universo circense. Então, o professor vai estar falando, nós vamos estar mostrando, tem as imagens aqui, de algumas formas. Existem diferentes tipos de acrobacia. Confira os principais nos quadros a seguir. Acrobacias aéreas. Então tem 4 formas aqui de acrobacias aéreas. Acrobacias corpóreas. Temos o solo, né? Temos contorcionismo, temos as banquinas, temos mastro chinês e jogos ícaros. E também nós temos o trampolim acrobático, báscula russa e maca russa. Então essas são algumas formas de acrobacias e materiais que podem ser utilizados. Aqui tem uma atividadezinha, né? Em atividades circenses, o que precisa ter de cuidados para que ninguém saia machucado e que não dê nenhum imprevisto. Então aqui na atividade, organize as ideias, a apostila está dando dois exemplos. Nunca realizar uma ação sem a proteção de um colega, vice-versa. Quando estiver fazendo, né, ao realizar uma ação com o uso de materiais, verifique se eles apresentam condições adequadas. Por exemplo, quando for utilizar colchão, corda, verificar se está tudo ok, se está tudo certo. E aí tem mais 2 linhas aqui para vocês estarem colocando o que mais seria interessante a gente cuidar na hora que fosse fazer uma prática de atividade circense. Vou dar 2 exemplos aqui e aí vocês pensem, e como tarefa. Por exemplo, poderia ser fazer alongamento, fazer aquecimento antes de praticar essas atividades. E aí vocês vão pensar e colocar aqui o que vocês pensar que for mais necessário, né, para a segurança. Nós vamos para a página 9. Agora nós vamos começar a falar sobre o funambulismo. O funambulismo é uma arte circense que está associada à habilidade de se equilibrar na corda bamba. Todavia, usaremos esse termo para classificar as atividades circenses que envolvem o equilíbrio sobre outros tipos de objeto, como perna de pau, arame, monociclo, bicicleta, rola-rola. Por exemplo, aqui na imagem está dando um exemplo: equilíbrio sobre objetos, o rola-rola, né, e o arame de equilíbrio. A pessoa se equilibrando numa corda, estilo numa corda bamba, né. Também vamos estar aprofundando um pouquinho mais perna de pau. Perna de pau é uma modalidade circense em que os participantes alteram sua estrutura normal utilizando 2 hastes de madeira com apoio para os pés, como se fosse prolongar suas pernas. E tem algumas formas de praticar. Por exemplo, na escola a gente adapta para as crianças poder praticar e vivenciar a perna de pau, a gente adapta a lata, né? Aí eles pisam em cima da lata e amarram com cordinha na lateral. E aí vai se mexendo, puxando, ajudando com a mão, e vai uma forma de perna de pau mais adaptada à escola. Se o aluno cair, não vai se machucar. Tem também outras 2 formas, que é se equilibrando apenas com a perna de pau amarrada na nossa perna, né? Ou
a perna de pau com as bases para eu colocar o pé, e ela vai continuar, e aí eu vou poder segurar com a mão, aí eu vou poder com os dois braços a poder ajudar na movimentação na hora de eu dar os passos. Porém, aquela amarrada na perna, a pessoa fica mais ágil para estar fazendo as atividades. Vamos falar um pouquinho sobre a história, né, da perna de pau. Os povos antigos serviam-se de perna de pau como intuito de trabalho. Na França, os pastores utilizavam para ter a visão melhor do seu rebanho, atravessar terrenos alagadiços ou colher frutos nos arvoredos, em árvores altas. Desculpa. Na Espanha, até o fim do século passado, a perna de pau era usada em corridas em que as pessoas enfrentavam touros. Na África, ela representava divindades em cerimônias tribais e ritos de iniciação. Foi somente ao ser apropriada pelos artistas circenses que essa atividade ficou conhecida por um grande público. Então, quando as pessoas do circo começaram a praticar, utilizar a perna de pau nos seus espetáculos, aí que ela se espalhou e todo mundo acabou conhecendo perna de pau. Agora nós vamos ir para manipulações. Também com origem remotas, as manipulações se caracterizam pelo domínio de diferentes tipos de habilidade, como o lançamento, o equilíbrio e o manuseio dos objetos. Observe no quadro algumas categorias de manipulação. Malabarismo de lançamento, então daí nós temos a bola, os claves, o diabolô e o flower script. Malabarismo de equilíbrio, então eles fazem o equilíbrio de objetos, né? Malabarismo de contato, esse com a bola. E mágica também entra nas manipulações. Na próxima página, página 11, o malabarismo, nela também se encaixam outras formas de manipulação de objetos, como a mágica e a ventriloquia. O que é ventriloquia? A arte de projetar a voz sem abrir a boca ou mover os lábios, de modo que o som pareça ser emitido de outra fonte e não do falante. Então o cara não mexe os lábios e acaba fazendo alguns barulhos, alguns sons que não parece que é ele que está fazendo. O que caracteriza o malabarismo é a capacidade do malabarista de manter o controle dos objetos atirados ao ar ou em situação de equilíbrio, sem deixar cair, realizando manobras que exigem habilidades e destreza. A arte do malabarismo antecede a própria constituição do circo. O registro histórico mais antigo dessa atividade encontra-se no Egito. De acordo com Rodrigo Dupta, 2007, alguns objetos egípcios contêm imagens decorativas que retratam mulheres realizando o lançamento de bolas com destreza. Então é muito antigo, né? Vocês podem ver na imagem alguns exemplos ali de mulheres lançando as bolas para fazer a manipulação delas. Além dos registros do Egito Antigo, há relatos de que o malabarismo era realizado por outros povos antigos, como os astecas e os que viviam na China, no Japão, na Índia, no Irã, na América indígena. De acordo com Borba, o nome malabarismo está associado a uma região na costa da Índia Ocidental, chamada Malabar. Como os habitantes de Malabar manipulavam com destreza alguns objetos, toda pessoa que demonstrasse tal habilidade passava a se chamar malabarista.
Então aqui ao lado tem um exemplo, ó, jovens praticando malabarismo de lançamento, ó. Mundo do trabalho. Aqui nesse quadradinho vai estar explicando o quê? Que pessoas que realizam malabarismo normalmente acabam passando de pai para filho, né? Essas habilidades. E vocês sabem que é proibido crianças menores de 14 anos de realizarem qualquer trabalho, certo? Então, essa atividade pode ser considerada um trabalho. Então, a gente vê muito em sinaleiras de trânsito, no meio da rua, crianças fazendo esse tipo de malabarismo, né? De algum objeto, de alguma forma. Então, tem crianças que já nascem, né? E aí o pai já começa a ensinar ele a fazer isso aí. Daí acontece que ele acaba indo desde criança para o mundo do trabalho, o mundo dos malabaristas, e não é uma coisa interessante, né? Ele está fazendo isso por dinheiro, e aí acaba deixando de estudar, de fazer, de ir à escola, de estudar, de poder brincar, e aí acaba saindo um pouco do que é a lei do Brasil, que é proibido as crianças menores de 14 anos estarem fazendo atividades que possa por exemplo, ter que receber dinheiro para poder trabalhar. Tem um exemplo aqui na imagem, ó, provavelmente esse cara aqui vai ser o pai dessa criança que está aqui, ó, ele já tem o traje tipo de palhaço, né? E aí ele faz malabarismo. Então essa que é a questão que está falando aqui no mundo do trabalho. Página 12. Aqui tem uma prática que vocês vão fazer, tarefa. Vocês vão fazer essa prática e vão filmar e mandar para o professor. Vão fazer pequenos trechos. A primeira atividade, eu preparei aqui meus limão aqui para fazer. A primeira atividade, primeira fase, com uma bola apenas. Eu estou usando um limão, ó. Vocês vão jogar de uma mão para outra. Vocês vão fazer um videozinho bem curto para o professor, tá? Valendo nota, hein? Certo? Segunda etapa, 2 bolinhas, ó, eu vou jogar as duas e vou pegar. Uau, pai. O professor é craque, ó, certo? Terceira etapa, que é a mais difícil, 3 bolinhas, vamos ver se eu vou conseguir. 1, 2, 3, 4. Consegui uma vez, vamos lá, ó, 1, 2, 3. Entenderam como que é? Você vai jogar 1, 2 e daí vai fazendo tipo em zigue-zague ela, sempre soltando no meio, né? Solta no meio e pega nas laterais, certo? Essa terceira fase aí, quem conseguir fazer bem certinho vai ganhar mais uma pontuaçãozinha aí na média. Brincadeira, mas vamos lá, eu quero ver vocês tentar. Se não conseguir, mas pelo menos eu quero ver vocês tentar, certo? Encenações. A representação de papéis e expressão corporal são as principais características dessa categoria circense. O movimento do corpo é uma forma de linguagem capaz de expressar sentimentos e transmitir mensagens. Por isso, as práticas corporais são mais utilizadas nas atividades de dança e na atuação de palhaços. Principalmente na atuação de palhaços, né? É o momento mais esperado no circo, pelo menos para mim, é o momento mais esperado. O palhaço, também conhecido como é a alma do circo. Todos riem dele e com ele. Ao apresentar suas estripulias e diverturas, dependendo da situação, o palhaço consegue estabelecer uma cumplicidade com o público. Então o palhaço, ele é aquele que todas as crianças ficam esperando, porque ele traz muita alegria, né, na hora do espetáculo. De acordo com Luiz, o tema palhaço vem do italiano paglia, que significa palha. O nome refere-se à antiga forma da roupa do palhaço, que lembrava um colchão de palha, certo? Então aqui tem um exemplo de um palhaço, né? E no quadro a seguir, nós vamos estar diferenciando. Ó, existem vários tipos de palhaço. No Brasil, os mais conhecidos são os clássicos descritos no quadro a seguir: Clovo Branco e Augusto.
O Clove Blanco é também conhecido como escada, e o Augusto também conhecido como excêntrico ou Tony. Então aqui tá as duas características e diferença deles. Até aqui na outra página tem os dois exemplos, ó. Os dois exemplos dos palhaços, ó. As duas formas deles se pintarem, né? Que aí essa questão envolve então a característica do branco: tem o rosto pintado de branco e traços pretos com vermelhos, algumas partes da face como nas sobrancelhas e na boca. Veste-se elegantemente com brilhos e lantejoulas. Utiliza um chapéu com formato de cone. Perfil psicológico: frio e autoritário. Representa a lei, o mundo adulto. Lembra a figura do patrão, do intelectual, snob, que procura surpreender com sua aparência de rico, poderoso e maravilhoso. E o Augusto, que é outra forma de se pintar o rosto, de outra forma de palhaço, faz uso de um nariz vermelho e pinta apenas algumas partes do rosto, aumentando as vestes de qualquer maneira, com roupas largas ou muito justas, coloridas e desalinhadas. Usa sapatos muito grandes, né? bem grandão. O seu perfil psicológico: representa a liberdade, anarquia, o mundo infantil. É incoerente, extravagante, inusitado e provocador. Tem a imagem associada à estupidez, ao ridículo e à espontaneidade. Apresenta-se frequentemente de modo desajeitado, rude e indelicado. Então eu acho que até o modo do que nós mais conhecemos, né? Que é essa forma do palhaço com o nariz vermelho e tal. Então nosso conteúdo, nossa aula vai até aqui. Espero que vocês entendam. Se não entender alguma coisa, pode estar entrando em contato com o professor. E vocês têm duas tarefinhas, né? Que é o vídeo dessa atividade do malabarismo e da página 8, certo? Espero até domingo vocês me enviarem essas atividades e a que ficou atrasada da aula passada, certo? Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.